Bom dia, amigos de Motor Show. Vocês estão me vendo num cenário muito honroso para mim aqui da RS Play TV, nos seus estúdios aqui no centro de Porto Alegre, para o Brasil, para o mundo, uma grande plataforma digital. E sempre quando eu venho aqui na sede da RS Play TV, não é muito comum eu vir aqui porque eu faço programas que vocês que me acompanham em Motor Show há muitos anos sabem que meu programa é muito dinâmico e muito filmado em ruas, em avenidas, em testes, principalmente testes de carros, e nós estamos até ampliando essa área de testes. Quando todo mundo pensou que o Renatinho já estava assim, meio se aposentando da coisa, não queria testar, nada disso. Nós estamos numa nova era do automóvel, eu sou um veterano, na verdade. Eu comecei, só para vocês, os que não me conhecem, eu iniciei no automóvel em 1986. Em jornalismo, eu iniciei em 75. Então, em 1986, eu entrei em jornal como um subeditor de cadernos de automóveis e por aí eu fiquei. Em 1986, eu entro no Correio do Povo. Em pouco tempo depois, eu tenho o meu caderno no Correio do Povo, que chegou a ter 14 páginas. Era um caderno de automóveis que tremenda competitividade, onde eu me encontro até hoje também, né? Hoje o Correio do Povo, a Rádio Guaíba, onde eu tenho programa também, convido vocês a escutarem no sábado às 10h30 da manhã, o Conversa de Carro, que é um líder de audiência. Essa presença honrosa para mim também no RS Play TV, é uma plataforma digital das mais amplas que nós estamos tateando ainda, aproveitando os espaços digitais da RS Play. Mas eu sou um jornalista formado no texto, formado em jornal, naquele jornalismo bem tradicional, que, aliás, é uma grande escola. Todos que passaram por jornal têm que agradecer, né? Porque lá a gente aprendia principalmente uma coisa que é carente hoje, que é a responsabilidade com a informação. A responsabilidade do que você coloca, da página que você escrevia, a exatidão das suas informações. Eu era muito cobrado na minha época de principiante no jornalismo. Muitas vezes o cara pegava minhas laudas e rasgava e jogava no lixo. Aquilo para mim, a princípio, era uma ofensa, né? Meu Deus, o cara está rasgando o meu trabalho, o meu texto maravilhoso, mas nada tinha de maravilhoso. Eu tinha muito que aprender. E hoje, infelizmente, nós temos aí um jornalismo que está meio carente da acuidade na captação de informações e também na responsabilidade daquilo que você passa para um amplo público, né? Então, tem muito carinho aí, está entrando também em automóvel, que eu vejo matérias absolutamente carentes de uma verdade mais intensiva, mais verdade verdadeira seria um cacófato, né? Mas realmente o cara checar as informações, o que ele está passando para o público. E aí, eu inicio então aqui, nós vamos hoje ter um programa diferente, com um comentário meu sobre um assunto que esteve na mídia internacional essa semana. O mundo esteve atento. Quem estava no center stage, no centro do jornalismo mundial, das informações, foram dois temas. Um tema diz respeito ao futuro da humanidade, ao presente e futuro da humanidade, que é a questão dessa guerra verdadeiramente estúpida entre Estados Unidos da América, Irã, Israel, numa zona petrolífera, né? Que o mundo não ainda se libertou do petróleo, né? O que me surpreende muito, porque já existem alternativas ao petróleo, que é o meu outro tema, né? Paralelamente a esta guerra, que não tem valor nenhum para o mundo, pelo contrário, está depreciando a economia mundial de uma forma intensiva, nós tivemos lá na China, em Beijing, aquela megalópole de Beijing, com mais de 25 milhões de habitantes, como são as grandes megalópolis da China, um salão do automóvel que teve uma área construída de 380 mil metros quadrados. O número de carros expostos lá ultrapassou 1.500 modelos. Novidades, foram mais de 500 novidades, principalmente das montadoras chinesas. Então, vou deixar o petróleo um pouco de lado e vamos falar de algo melhor, né? Vamos falar do automóvel, um automóvel voltado para o futuro,
que é um automóvel voltado para o futuro hoje? É um automóvel que se liberta do petróleo. É a eletrificação do automóvel. A China é mestra na eletrificação. Olha, eu sou veterano com carros chineses, eu já testava carros chineses na década de 90. Os primeiros carros da Geely, os primeiros carros de outras marcas chinesas, que até vieram para o Brasil, da JAC, da Great Wall. Muitos carros estiveram aqui no período de importações do Brasil. Houve um período meio... o imposto de importação no Brasil estava muito baixo. Isso foi nos anos 90, já virando para os anos 2000. E tivemos aqui no Brasil os automóveis chineses, naquela época eram automóveis a combustão. Eu testei muitos daqueles carros chineses e, sinceramente, eu ficava muito decepcionado. Mas é esses os carros que os chineses estão apresentando ao mundo? Carros que têm uma dirigibilidade precária? Eu me lembro uma viagem que eu fiz com o JAC J3 Touring. Esse carro, ele foi um sucesso no Brasil. Esse carro vendeu aqui no Brasil quase 200 mil unidades. Era um sedã até interessante de design. E a JAC aqui do Brasil, que era do empresário Sérgio Habib, que tinha essa operação, como tem até hoje, lá de São Paulo, o Habib me emprestou, através da sua assessoria, me emprestou um JAC J3 para fazer uma viagem. Eu saí aqui pelo Rio Grande do Sul. E foi uma terrível decepção, né? Porque o carro era muito ruim de estabilidade, ele tinha um motor até razoável, 1.6, e o resto era decepcionante. E bonitinho por fora. A família brasileira comprou esse carro porque ele era bem mais equipado que os carros brasileiros da época. Então, ali, isso eu estou falando para vocês para ver como é que era o passado, como foi o passado dos chineses, que, como diz nossos amigos portuguesinhos, deu com os burros na água, né? Quer dizer, se deu mal. Os chineses se deram muito mal com carros a combustão, inclusive os chineses ficaram mais de 20 anos sem conseguirem uma licença de trafegabilidade para o mercado europeu, porque os carros eram inseguros e não passavam nos testes de impacto do Euro NCAP, o Instituto de Validação Veicular da Comunidade Europeia. Fiquei com aquela impressão péssima, né? Quando, de repente, acontece, a partir de 2010, todos nós lemos aquela notícia, quem é do meio ainda se ficou mais surpreso, que uma montadora chinesa, a Geely, comprou a Volvo, a tradicionalíssima Volvo, a Volvo dos carros ecológicos, a Volvo que dava muita importância à questão da proteção ambiental, que tinha um grande mercado nos Estados Unidos da América, comprou a Volvo. Foi surpreendente, porque os chineses não tinham, né, diante do olhar ocidental, força para competirem no mercado do Ocidente com carros igualmente competitivos aos modelos já lançados por montadoras europeias. E a Volvo era uma marca elitizada. A Geely comprou, a Geely começou a trabalhar em cima dos carros da Volvo, manteve a produção lá em Gotemburgo, na Suécia, não mexeu nos brios dos chineses e começaram a surgir os novos SUVs da Volvo, já com a marca da tecnologia chinesa. E a partir daí, muito rapidamente, a Volvo foi a primeira montadora a eletrificar. A Geely comprou a marca Volvo em 2010. Uma bagatela, 1 bilhão e 800 milhões de dólares, não era nada. Essa marca pertencia ao Premier Automotive Group da Ford, que eram as 3 marcas de elite da Ford, que eram justamente a Volvo, a Land Rover e a Jaguar, ou Jaguar, né? Eu cansei de ir lá no salão de Detroit, ver as grandes apresentações desse Premier Automotive Group, porque o americano era muito ligado no Land Rover, né? A origem era a origem inglesa, né? Da marca e tal, mas ficou na mão dos chineses, né? E, aliás, eu estou contando a história, não é bem assim. Os chineses da Geely compraram a Volvo. Já a Jaguar e Land Rover foram comprados também por outra potência emergente, que era a Índia. A Tata Motors, o Ratan Tata, né? O cara parecia realmente um ratão gigante, era um cara enorme. Era um grande tycoon, era um grande, poderoso empresário indiano. Ele comprou a Land Rover e a Jaguar.
e ficou então a Volvo, que das 3 marcas foi a mais bem-sucedida. E aí eu comecei também a andar já na virada do milênio, já ano 2000 e tal, comecei a andar já nos carros da Volvo feitos pela Geely. E também eletrificados, XC40, XC60, os SUVs de grande qualidade, elétricos. Começaram sendo híbridos e depois logo ficaram elétricos. Esse foi o pontapé inicial dos chineses no mercado mundial. Eu me recordo de ter ido em alguns salões de automóvel, como de Frankfurt, como o Salão de Paris, e chegava lá na área da Volvo e os caras que nos atendiam ainda eram loiros, né? Quer dizer, a Geely já tinha essa marca, a Volvo há mais de 10 anos, né? Isso era lá por 2014, 2013, e continuavam os loiros se apresentando como executivos da Volvo e tal. A Volvo tinha medo de ainda mostrar chineses à frente daquela marca tradicional sueca, né? Hoje o chinês está por tudo, não tem vergonha de nada, as marcas chinesas dominam o mundo. Eu tenho andado em muitos carros elétricos chineses, aquela minha impressão ficou lá no passado distante. Os carros são muito bons. Claro que nós temos um problema principalmente no Brasil, de não termos uma rede de eletromobilidade. Seu Lula preferiu continuar investindo no petróleo agora lá na Amazônia. Futuramente ele vai se dar mal, porque o petróleo está também, embora exista agora um fechamento do Estreito de Hormuz, petróleo a cento e não sei quanto dólares por barril, o que está dando lucratividade para as petroleiras. A British Petroleum revelou essa semana que lucrou mais de 3 bilhões de dólares somente com esse fechamento do Hormuz, porque o público mundial continua consumindo petróleo, gasolina, só que está muito mais cara no mundo todo. Basta ver aqui no Rio Grande do Sul. Então, a solução, na minha modesta opinião, realmente são combustíveis alternativos, energia alternativa, tem a energia eólica também e principalmente carros elétricos. Por que eu digo isso? Porque todos os carros elétricos que eu andei, e olha, foi uma quantidade já bem satisfatória, foram carros ótimos. Dirigibilidade leve, aquele torque violento do carro elétrico, que agora está mais domesticado, porque a própria tecnologia dos elétricos, os chineses estão refinando cada vez mais. Você sabe que o carro elétrico é uma plataforma onde tem poucos componentes mecânicos, a maioria são componentes eletrônicos, e ali fica o local, ou na frente, ou na dianteira ou atrás, onde está colocado o pack, o pacote de baterias, que dependendo da potência do carro, esse pacote pode ser toda a plataforma do carro. Toda a plataforma é um conjunto de baterias. Essas baterias são seguras, né? Ainda existe o problema da autonomia do carro elétrico, que ainda é limitada, ela vai no máximo a 500 quilômetros. Eles têm que aumentar essa autonomia, já estão surgindo carros elétricos, e não estou falando nem do híbrido, que essa é outra conversa. Híbrido tem motor a combustão, e o híbrido também não cabe num futuro onde as regras ambientais, e esse futuro é agora, 2028, 2029, as regras ambientais, por exemplo, na Europa serão completamente destrutivas em relação a carros a combustão. Vai prevalecer somente combustíveis alternativos e a eletrificação no automóvel. E a eletrificação, os chineses estão aí comandando o mundo com seus ótimos carros elétricos. Acho que eu não posso ser contra isso, nem como um ser humano, nem como alguém que acredita no futuro da humanidade, uma humanidade que tem crianças, que tem gente nascendo, gente que precisa muito do futuro. Aqueles que estão bem velhos agora não vão precisar tanto do futuro como um garoto de 3, 4 anos de idade, um bebê ou mesmo adolescentes que vão ter uma vida mais longa, né? E o mundo está numa degradação ambiental muito grande, justamente gerada pelo uso excessivo e mau uso do petróleo. Bom, amigo, já que eu falei de chinês, à vontade eu vou encerrar meu comentário e vou deixar vocês com um teste que eu realizei com um ótimo modelo chinês, para que vocês sintam, eu dirigindo o carro, o que eu sinto, o que eu percebo da tecnologia elétrica do chinês.
uma nova marca, duas marcas chinesas novas que chegaram ao Brasil, que são da Chery, que é uma potência na China, que é a marca Omoda e a marca Jayco. Eu testo para vocês um carro que está fazendo um grande sucesso no mercado brasileiro e mundial, que é o Omoda 5. Vamos então encerrar aqui a minha participação com o Omoda 5. Vamos lá? Amigo, e agora a nossa homenagem aqui ao Salão de Beijing, né? Que eu não fui convidado, né? Mas tá tudo bem, né? Não fui convidado também, sinceramente. Eu tive quatro vezes em Tóquio, né? Depois 2 vezes na Tailândia. E quando eu fiz aquelas viagens enormes, né? 24 horas, 48 horas, eu prometi para mim mesmo, essa história de viagens acabou. Você sabe que para mim acabou em 2017, né? Quando eu sofri um acidente muito grave. Mas sinceramente eu tinha prometido para mim já naquelas viagens que eu não iria mais. Porque eu não estou esnobando, né? Uma possível convite para a China e tal, mas são viagens que desgastam o ser humano. Realmente eu também não tenho mais 30 anos, né, mesmo? Quer dizer, o cara quando está com uma idade mais avançada tem que se precaver se também não se desgastar muito, né? Porque essas viagens internacionais, nós estamos aí com uma crise mundial, nós estamos com um transporte aéreo até sob risco. Por exemplo, essa viagem à China, esses jornalistas brasileiros que estão indo por empresas dos Emirados Árabes, que você sabe muito bem que aquela região não está passando nada de avião por ali, tem que fazer um desvio imenso, né? E tudo isso desgasta, né? Desgasta o clima mundial, desgasta uma viagem muito longa, então eu não estou nem um pouco triste de não ter sido convidado ao Salão de Beijing, que iniciou agora na sexta-feira. Claro que é uma experiência importante para qualquer jornalista, mas talvez em outra oportunidade eu esteja em algum salão da China. Desta vez não foi, mas fica a nossa homenagem aqui para a China com um carro chinês. Eu estou a convite da Omoda Jayco, que é um segmento de luxo da Chery, que é uma das marcas mais importantes da China, e eu estou com o Omoda 5 elétrico. Esse carro é totalmente eletrificado, tem uma bateria de 62 kW, uma autonomia de praticamente 400 km, muito tranquilo de andar esse SUV. A Omoda Jayco, eu já andei também em outro Omoda, andei no Jayco 7, e são SUVs bastante suaves no trato. Eu não tenho nenhum mistério aqui de dirigir este veículo elétrico, esse Omoda 5, porque ele é muito bom no trânsito urbano, muito suave. Inclusive tem algumas coisas que para o meu gosto não são muito adaptadas. Por exemplo, essa leveza do volante, que é tipicamente uma leveza de veículo chinês, ela para mim não agrada muito não. Eu gosto sempre de volantes de maior consistência, e nem todas as marcas chinesas têm muita consistência no volante. Os chineses preferem carros de suspensões muito macias, até porque eles têm rodovias novíssimas. Na China foi tudo refeito, foi tudo feito recentemente, que não tem nada a ver com as nossas condições de uso aqui no Brasil, que nossos pisos, além de serem velhíssimos, são esburacadíssimos, né? E aí vem um outro fator. Então, nos nossos pavimentos, não é ruim a questão de ter suspensões mais macias no veículo, porque isso significa uma assimilação maior dos pavimentos. Duro que nem carro esportivo. No Brasil aqui é o inferno, né, amigos? Vocês já andaram de Ferrari em alguma cidade do Brasil? Pois eu tive a oportunidade de andar de Ferrari em São Paulo e aqui em Porto Alegre. Não dá, né? Não dá. As suspensões te deixam ali com a bunda no chão, para usar uma expressão um pouco mais vulgar, né? Mas não dá, não tem condições. Então, esse Omoda 7, Omoda 5, aliás, elétrico, ele é bastante macio. E essa maciez não é nada negativo, porque por ser macio também, ele é mais suave, ele é mais confortável. Não fica trepidando e você fica aqui sentindo todas as irregularidades do pavimento. Aliás, esses veículos direcionados a mercado internacional,
a Omoda Jayco, essas duas marcas. A Omoda é dos SUVs mais fashion, né? E a Jayco é de um design um pouco mais agressivo, que visa um público de faixa etária mais baixa. Embora as pesquisas mostram que hoje o cliente preferencial desses carros elétricos no primeiro mundo e também no mercado europeu, nos mercados mundiais, ele não tem menos que 40 anos de idade, né? Até porque, por incrível que pareça, os jovens, eu estou falando de gente de 20 anos, até menos, na Europa, estão desinteressados pelo automóvel. Querem veículos alternativos, micromobilidade, usam patinetes elétricos, one-wheeler, tem um monte de veículos que são alternativos que os jovens gostam. Então, a faixa etária está um pouco mais acima dos caras que continuam gostando de automóvel. Bom, tem esse veículo tem 204 HPs, olha aqui, o torque muito suave. Os chineses têm evoluído nessa questão do torque, suavizando essa corrente contínua, porque os primeiros carros elétricos eram porrada, você tomava uma tremenda patada nas costas, pareciam aqueles motores turbos da década de 80, dos carros da Volvo, que você acelerava e parava lá no banco traseiro. Agora a suavidade já é bem maior na tocada do carro. Lembrando que carro elétrico tem uma tocada diferente do carro a combustão. Não tem nenhum sistema mecânico com rolamentos, com engrenagens e tal. É um rodar silencioso, suave, e você também tem que se adaptar a esse rodar. Num carro com torque tão potente como esses carros elétricos, não precisa você estar botando o pezão lá e fazendo pressão no acelerador. A mínima pressão já leva o carro adiante, é um pouco assustador até quando você liga o carro. Então essa é a situação do Omoda 5. Suave na tocada, não precisa estar exagerando aqui, na aceleração desse veículo. Se você acelerar, ele vai responder, e vai responder com vigor, mas não há necessidade de nenhum carro elétrico você estar forçando o pezão direito, né? Quanto menos você força o pé direito também, com uma tocada mais suave, mais você vai ter autonomia. A questão de dirigir um carro elétrico agressivamente, toda hora acelerando, vai ficar depleted, né? Vai reduzir demais a carga da bateria de um lítio, né? Com certeza, se você dirigir suavemente, você vai ter um ganho energético e um ganho de quilometragem bastante grande. Por isso que este carro tem uma autonomia de quase 400 km, mas eu coloco para além de 400, se você andar numa boa com carro elétrico. Eu já peguei carros elétricos cuja autonomia real não coincidia com a autonomia indicada pelo fabricante, ou pior ainda, pelo Inmetro aqui no Brasil, que sempre tem mania de reduzir a quilometragem de carro elétrico, que é uma burrice. Tem que incentivar o carro elétrico e não desestimulá-lo, né? Porque carro elétrico significa ausência de poluição ambiental. O carro é muito bem acabado internamente, gostei do luxo interno desse Omoda. Reparem esse painel, que belo. Os chineses evoluíram demais no acabamento interno de seus carros, pelas costuras, pelos tecidos usados. Repara aqui, ó, acabamento em couro. É um couro sintético, mas praticamente não tem como você diferenciar esse couro aqui do couro legítimo. Bancos extremamente ergonômicos, com um bom suporte para o corpo, também ergonomia no volante, ó, para cima, para baixo, profundidade bastante grande. Então você tem uma posição ergonômica de dirigir para lá de aceitável, né? Muito fácil, na verdade, dirigir esse Omoda 5, como também foi tremendamente fácil também a minha condução do Geely EX5 a semana passada em São Paulo. E ainda temos outro carro elétrico para mostrar para vocês, não nesse programa, mas no próximo, que é o Jetour, que chegou também a Jetour ao mercado gaúcho.
representado por um poderoso grupo econômico, que é o grupo Sinoscar, e os grandes grupos econômicos estão buscando abrir revendas de carros elétricos, né? Porque sabem que esta é a lucratividade futura. Excelente Omoda 5, sem dúvida nenhuma, facílimo de ser guiado em trânsito urbano, e fica para a próxima vez o teste rodoviário do Omoda 5.